E hoje a gente vai estudar a palavra do Senhor, um texto bem intrigante, né? Um personagem também interessante, que a gente costuma até ouvir falar dele, mas não com tanto detalhe. A gente vai trazer aqui maiores detalhes, curiosidades sobre esse personagem, né? E o título dessa reflexão que eu trago hoje é O Missionário de Gadara. Quem é que conhece aí o Missionário de Gadara? Quem já ouviu falar do Missionário de Gadara? Né? Já ouviu? Agora, se eu falasse assim, e o endemoniado gadareno? Quem já ouviu? Todo mundo, né? Porque, eu não sei porquê, mas o mundo só quer lembrar da gente pelo nome antigo e não pelo novo, né? Não pela nova criatura que a gente é, mas sempre tentando ressuscitar o velho homem, né? E às vezes até a gente mesmo, né? Quer trazer de volta aquele que já morreu. É o caso do endemoniado gadareno, que de endemoniado, Jesus transformou ele num grande missionário. E a gente vai trazer algumas curiosidades aqui, tá? Mas o texto do endemoniado gadareno está lá no livro na realidade está nos 3 livros evangelhos sinóticos, né? Porém, ele traz um grau de detalhes maior no livro de Marcos e de Lucas, tá? Mateus, ele traz a história do endemoniado mais resumidamente, inclusive cita até 2 demônios, né? É o único dos livros que cita dois endemoniados, aliás, 2 demônios não, 2 endemoniados, né? Com legiões de demônios. Os outros livros citam apenas um, né? Um detalhe apenas, creio eu, né? Existem algumas teorias sobre isso aí, mas para mim nada importa, né? O que importa é a mensagem que a passagem bíblica nos traz, né? E nos ensina para o dia a dia. Pelo menos, né, se foram 2 ou se foi um, a gente sabe com certeza que um desses endemoniados se transformou num grande missionário, né, na chamada Decápolis. Amém? Então, o texto está lá em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, mas eu queria ler primeiro o versículo chave desta minha reflexão, que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 20, a parte B, diz assim, ó: Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não é? Não sei se é mera coincidência, mas toda vez que eu leio esse versículo, eu só lembro de mim mesmo, né? Porque se existe um homem que abundava o pecado, né? Eu não conheço a vida de ninguém, a história de ninguém. Eu ouço falar de vez em quando, mas eu conheço bem a minha. E a minha era suja, né? Mas Deus teve misericórdia. Amém? Deixa eu ler aqui sobre o endemoniado gadareno, depois a gente vai trazer algumas curiosidades e lições dessa passagem bíblica para a nossa vida. Amém? Está meio escuro aqui, eu estou sem óculos, mas eu acho que dá para ler. Qualquer coisa, os irmãos aí me corrigem, tá bom? O endemoniado gadareno. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias e podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e o adorou. Deixa eu abrir um parêntese aqui, depois a gente conclui a leitura, tá? Aí já fala aí, com grau de detalhes, as características do personagem que a gente vai estudar hoje. O endemoniado gadareno, né? Ou missionário gadareno, depois de transformado por Cristo Jesus. Um homem que vivia sujo, nu, feria-se a si mesmo com pedras
vivia no cemitério, que para os judeus não era um lugar de reverência, mas não era um lugar aconselhável para uma pessoa viver, né? Certamente devia viver e interagir com outras pessoas com um espírito imundo como eles, mas quando viu a Jesus, né, ele não teve como suportar. De imediato ele se prostrou e pediu misericórdia a Jesus. E até questionou: o que queres tu comigo, filho do Altíssimo, né? De outra forma, até querendo dizer: eu não sou nem digno de você me dirigir a palavra. E mesmo aqui, mesmo assim, tu estás aqui. E aí é onde a gente tira a primeira lição dessa reflexão, tá? Quando Jesus, depois de ter feito muitos milagres no lado esquerdo do mar da Galileia, que na realidade a gente sabe que era um lago, não era um mar, mas era conhecido como mar na época, né? O lado esquerdo da margem do lago era o local, geograficamente falando, eram os locais onde Jesus mais pregou, né? Mais evangelizou, mais proferiu a palavra do Senhor para o povo judeu. Do outro lado do mar, do lado da margem direita, ficava as Decápolis, né? As colinas de Godá, ficavam cidades, inclusive uma comunidade de Gadara, onde era original esse endemoniado, esse personagem que a gente está estudando isso hoje, né? E aí, uma das curiosidades que eu quero logo trazer para vocês é que Jesus foi apenas uma vez à margem direita do Mar da Galileia, justamente com o propósito de, de libertar esse homem, né, que há tanto tempo já se martirizava, já se feria, andava nu, não tinha credibilidade, devia ser odiado e enojado por todos daquela região, mesmo sendo a região de pessoas com religião pagã, né? Não eram judeus, muito menos cristãos. Então, devia ser um personagem asqueroso, né? Para a sociedade, um marginal, marginalizado, escanteado. Tanto é que o único lugar que ele encontrou para morar foi o cemitério, né? Lugar onde ninguém quer morar até hoje. Então, meu irmão, para Cristo não tem dificuldade, né? Ele focou seu ministério para os judeus, no lado esquerdo do Mar da Galileia, mas quando precisou, foi de imediato lá para o outro lado, para alcançar esse homem ou esses homens, né? Porque, como eu falei, o livro de Mateus cita 2 endemoniados. Amém? E para chegar lá, não foi fácil, irmãos. A gente vê, cronologicamente falando, né, que ao atravessar o Mar da Galileia, que eu falei, a Bíblia cita apenas uma vez, pode até Cristo ter passado outra vez, mas eu me baseando na Bíblia, só cita essa travessia uma vez. E quando ele atravessou, né, houve uma grande turbulência no navio, no barco, né? Grande ventania, grande vendaval, grande temporal. Aquela passagem onde a gente lembra bem que todos que estavam ali no barco se apavoraram, e aí Cristo apenas deu um basta, né? E acalmou o vento, acalmou o mar, acalmou a tempestade. Então, mais uma lição para as nossas vidas. Tu estás passando por dificuldade, por um temporal, o teu barco está balançando, tu está com medo de cair, calma, clama ao Senhor e Ele acalmará o mar, a tua tempestade. Lembra-te que depois da tempestade vem sempre a bonança, a parte boa, né? A calmaria, né? E você já ouviu falar também que marinheiros bons se fazem em mar calmo? Não, de forma nenhuma. Marinheiro bom, minha irmã e meu irmão, é aquele que passa por turbulências. Então, se tu estás passando por uma turbulência nessa hora, é porque Deus está te lapidando, está te melhorando. Tu vai aprender e vai tirar lições extraordinárias nos momentos de dificuldades, porque a gente precisa aproveitar até esses momentos ruins. Cristo nunca perdeu a oportunidade, lembra? Lembra quando ele estava passando lá por Samaria e a mulher foi beber água, foi coletar água e ele pediu um pouco da água?
né? Ele aproveitou para evangelizar. Lembra quando ele também estava passando por Samaria, os leprosos clamaram por ele? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Nos cura. Ele não perdeu a oportunidade. Lembra quando ele estava passando por Jerusalém e uma mulher tocou na orla da sua roupa e foi curada? E ele disse, alguém me tocou. Ele nunca perde a oportunidade. E esse exemplo que Cristo nos traz também para esta noite. Não perca oportunidades, meu. Não perca oportunidade no seu âmbito familiar, não perca oportunidade no seu âmbito profissional, não perca oportunidade no seu âmbito espiritual, meu irmão. Eu não sei qual é o teu ministério, se tu é missionário, se tu é pregador, se tu é levita, mas independente daquilo que tu gosta ou daquilo que tu fazes para a obra do Senhor, você precisa estar sempre atento. Não perca a oportunidade, porque nem o demônio, né? Gadareno perdeu. Quando viu a Cristo, prostrou-se, né? E os demônios se renderam na hora. Então, continuando a leitura aqui, né? No verso 7 diz assim, e clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E ainda ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, ou uma grande vara de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda para aqueles porcos, porque para que entremos neles. Amém? Abrindo outro parêntese aqui, meu irmão. Legião não é nome de gente, tá? Então, o nome do demônio não poderia ser legião. Né? Os estudiosos bíblicos alegam que isso é uma referência, como próprio texto alega, à quantidade de demônios, que eram tantos, né? Ele se falou no coletivo, né? Ele citou legião, porque legião, na época, os romanos dividiam as suas tropas por legiões, e legiões tinham pelo menos 3.000 pessoas. Então, eram muitos demônios. Isso não quer dizer que os endemoniados ou o endemoniado de Gadareno tinha 3.000 demônios, mas é uma referência à quantidade. Então, eram muitos, né? O número de porcos, um dos livros cita que era aproximadamente 2.000 porcos. Então, os demônios, né, já apelando, já sabia que eles não tinham para onde correr, que Cristo tinha ido ali já com o propósito de libertar aqueles homens, porque, lembra, o demônio tentou até impedir que Cristo chegasse, né, causando a turbulência lá no mar, né, para que o barco virasse, para que o barco não chegasse do outro lado do mar. Mas Cristo a acalmou. Então, ele já sabia que estava perdido, que com Cristo não se brinca, nem se questiona, né? E quando ele vem para resolver. Então, já tinha ido determinado. Então, apelaram os demônios para ir para a vara de porcos, né? Entrarem nos corpos dos porcos, né? Como um sinal, como última tentativa. E assim Cristo permitiu, eles entraram, né? Tomaram posse dos corpos dos porcos e se precipitaram, né? Num penhasco, caindo no mar, caindo na água e se afogando. Né? Certamente o demônio é tão sujo que até na hora dele sair de cena, ele quer deixar algum prejuízo para alguém. E foi isso o propósito. Por isso que eles pediram, acho eu, creio eu, para entrar na manada ou na vara de porcos. Né? Porque certamente ele ia, já sabiam que iam se precipitar e iam trazer prejuízo para aquelas pessoas que criavam porcos, né, naquela região. Como eu falei, não era uma região habitada por judeus, era por outros povos, né, de outras culturas e religiões, e aí esse povo criava porcos. Até hoje, nessa região lá, encontram muitos porcos, tá? Tanto de criação como porcos nativos. Né? Quem já teve a oportunidade de visitar Jerusalém vai perceber isso quando conhecer essa região lá das Decápolis. Amém? E
E esse propósito, né, que o diabo usou, essa estratégia que o diabo usou, também foi para atingir Cristo. Porque por causa dessa precipitação das varas de porcos, a gente vai ver, ao final da história, que o povo ali da região se revoltou e pediu a saída de Cristo, né? Porque certamente eles estavam visualizando a questão do prejuízo, né? Tiveram esse prejuízo com aproximadamente 2.000 porcos, e se Cristo passasse a ficar muito tempo ali, talvez todos, né? O tanto de demônio que tinha naquela região, que poderia ter, todos os porcos poderiam fazer a mesma coisa. Então, os caras pensaram no dinheiro e não no bem do próximo, né? E não na possibilidade de exterminar todos os demônios daquela região. E será que a gente, de vez em quando, não faz isso? Será que, de vez em quando, em vez da gente investir na obra do Senhor, a gente não pensa na despesa, né? Não precisa ser necessariamente com criação de porcos, mas será que a gente, às vezes, não faz conta para economizar para Cristo, ou para abençoar outras pessoas, ou para dar continuidade à obra do Senhor, né? A palavra de Deus diz que Deus nos dá mais do que pensamos ou necessitamos. E é comum a gente ver no povo de Deus ser um povo próspero, né? Tanto nas bênçãos como financeiramente falando. E essa prosperidade financeira, quando Deus nos dá, a minha forma de ver, é que é para a gente abençoar outras pessoas. Né? Aquelas pessoas que têm dificuldade, que têm limitações sérias, devem ser alcançadas por aqueles que têm condição, né? Fazer missões, por exemplo, aquele que não tem tempo ou não tem um perfil de fazer, você pode abençoar algum projeto missionário, né? Alguma ONG, alguma instituição, e fazer missões financeiramente investindo na obra do Senhor. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente prioriza muitas vezes as nossas finanças, né? Mesmo tendo a gordurinha sobrando, a gente nunca quer gastar com a obra de Deus. Às vezes gasta, né, também, tem pessoas que são abençoadoras, mas a gente vê muita dificuldade, né, nesse investimento, né, porque a gente, na realidade, não dá, a gente devolve. Amém? Continuando aqui o texto, minha irmã, deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu acho que foi no 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, né? Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Veja só que de imediato, né, a gente não tem com certeza como afirmar quanto tempo Cristo Jesus passou naquela região, né? Poderia ser 1, 2 dias, uma semana, não dá para a gente. Mas não foi uma passagem longa, não, né? Quando os caras viram o prejuízo dos porcos, então trataram logo de enxotar Cristo Jesus. Mas deu tempo, né, de o endemoniado certamente procurar algum amigo ou algum familiar dele da região, se recompor, né? Se limpar porque ele era sujo, se vestir porque ele andava nu, certamente tratar os seus curativos, porque ele se feria com as pedras, e logo de imediato ele tratou de ficar no lugar visível, e para encontrar certamente com Cristo. E encontrou, e a gente vai ver no texto que ele clamou ao Senhor para acompanhar Cristo, né? Para ser um discípulo de Cristo, talvez um apóstolo. Certamente ele já tinha ouvido de ouvir falar de Cristo, né? A fama de Cristo, né? Devido ao ministério dele, que já estava bem avançado, era muito grande. Então, ele já, mesmo endemoniado, a gente sabe que os demoniados eles têm momentos de sanidade e momentos de insanidade.
Então, certamente ele já conhecia Jesus, pelo menos de ouvir falar. E aí ele quis seguir a Cristo de imediato. E é esse sentimento que eu e você, a gente sentiu quando a gente entregou a vida a Jesus. Lembra desse maravilhoso dia, né? Que a gente relutava, e aí teve um dia que não teve jeito, a gente teve que se prostrar a Cristo Jesus. E aí, eu não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo, né? A gente sente vontade de andar melhor, mais limpo, mais bonito, mais arrumado. A gente se preocupa com a forma de falar, com o nosso testemunho, não é? Principalmente naquilo que a gente faz ou falava antigamente, a gente não pode falar mais. Foi justamente isso que aconteceu com o endemoniado gadareno, né? E aí, como sinal de gratidão, ele acho que pensou, não quero mais saber de nada, não. Provavelmente estudos aí teológicos dizem que como ele fazia referência também se chamando legião, né? Fazendo referência à legião, ele poderia ser um soldado romano ou um cidadão romano. Então era uma pessoa de intelecto considerável, deveria ser, né? Quando a gente fala em teologia, a gente não pode ter um grau de precisão possível, mas a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar, né, que esse personagem era um personagem preparado. E Cristo viu esse preparo nele. E aí, alguns teólogos consideram o endemoniado gadareno como o primeiro, né, discípulo enviado a pregar para os gentios. Porque Cristo disse: não, tu não vens comigo. Teu propósito é outro, tua missão é outra. Eu vim aqui, te libertei, te curei, tu já está limpo, tu já está apresentável, agora vai. E prega para os teus, né? Os teus correligionários aí dessa região de Decápolis, mostra o teu testemunho, o que Deus fez contigo, o que tu era antes e agora o que tu és. E é justamente isso que a gente deve fazer, é o grande ide do Senhor que ele deixou para mim e para você. Lembra? Vai aos confins da terra, prega para aqueles que ainda não ouviram falar de mim, fala do teu testemunho, como é que tu era antes e como é que tu és hoje. Qual era a tua credibilidade antes e qual é a tua credibilidade hoje? Mostra para que o povo, para que o outro, os teus amigos, parentela, né, vizinhos conheçam o agir de Deus, né, a força que Deus pode exercer sobre as nossas vidas. E aí, meu irmão, a Bíblia não registra mais nada sobre o endemoniado gadareno, mas estudos arqueológicos, recentemente, acho que em 1974, né? Porque de 74 para cá já faz aí 30 e poucos anos, 40, né, e poucos anos, mais, né? Acho que mais, 50 anos, perdoe que eu errei a conta, mais de 50 anos, mas estudos arqueológicos descobriram igrejas nessa região aí de Gadara, na região de Decápolis, para onde foi enviado o endemoniado, o missionário gadareno agora, né? Já transformado, nova criatura. E aí, imagine um trabalho desse homem, ele foi o pioneiro, sozinho, a falar de Cristo Jesus, a pregar o evangelho lá, né? Certamente, Cristo o capacitou, né, com o batismo do Espírito Santo e com as escrituras, que talvez ele já o conhecesse, alguma coisa, né? Então, imagine o desafio desse personagem, né? Desbravador, sozinho, para pregar para pessoas pagãs, com culturas pagãs, religiosas pagãs, criavam porcos, que para os judeus isso era terrível, né? Ele abriu essa fronteira, esse campo missionário. Paulo depois passou lá em Decápolis, tá? Mas Paulo já pegou o terreno mais arado, né, do que o endemoniado. Então, a gente às vezes esquece daquele que vai primeiro, vai desbravando as barreiras, né, quebrando os ferrolhos. E aí, às vezes, a gente só dá crédito àquele que vem depois, né, que foi nesse caso.
A gente muitas vezes enfatiza muito o ministério de Paulo, que foi extraordinário, não estou aqui questionando, né? Mas e o trabalho do endemoniado, que foi preparar o terreno para que Paulo, que é o grande pregador dos gentios, né? A gente sabe aí, quem gosta de estudar a Bíblia sabe que Paulo pregou para os gentios, assim, não é que ele não tenha pregado para os judeus, claro, em certa oportunidade, sempre, mas ele enfatizou seu ministério para os gentios e Pedro para os judeus, Pedro e os outros apóstolos. Então, minha irmã, é preciso, muitas vezes, a gente valorizar aqueles que foram pioneiros. Será que não tem alguém na minha, na tua igreja, que abriu, né, abriu o caminho para que outros viessem, para que a gente tivesse uma situação mais confortável hoje, né? E a gente não valoriza aquele irmãozinho que iniciou o ministério, né? Aí vamos no trabalho, é aquele funcionário que a gente às vezes não valoriza, mas ele foi o pioneiro, um dos primeiros funcionários que trabalhava com a ferramentazinha lá, né? Com machado. Hoje tem serra elétrica, e a gente não valoriza o trabalho dele? Será que na nossa família a gente está esquecendo de honrar aqueles patriarcas que vieram antes de nós, né, que prepararam todo o terreno e a gente já pegou a coisinha mastigada, né, nossos avós, bisavós? Muitas vezes a gente esquece de homenagear eles, de considerar e de fazer jus, né, essas pessoas. Será que aquele primeiro amigo seu, aquele velho, antigo, de todas as horas, né, que você conhece há muitos e muitos anos, você não tem esquecido de ligar para ele, para perguntar como é que ele está, né, ou convidá-lo para comer um franguinho assado aí na sua casa no fim de semana? A gente precisa estar atento para essas pessoas, tá? Esses pioneiros da nossa vida, que vieram antes da gente, que continuam nos amando. E a gente, muitas vezes, nessa correria do dia a dia da vida, a gente acaba esquecendo deles, né? Deixando de honrá-los quando tiver oportunidade. Continuando o texto aqui, e fala que entrando Jesus no barco, rogar-lhes que fora endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera a todos maravilhosos. Amém? Irmãos, já para concluir, eu queria só recapitular 3 coisas, tem diversas aí, né? Tem um monte de curiosidade aqui, que não deu tempo. Estou olhando o relógio aqui, não vai dar tempo da gente transmitir para vocês, mas numa próxima oportunidade eu apresento todas as curiosidades desse texto e desse personagem que a gente identificou na nossa pesquisa. Mas é importante, né, das tantas lições que a gente pode extrair dessa passagem, a gente fixar 4 coisas, aliás, que a gente comentou aqui, tá? Lembra da tempestade que Cristo teve que acalmar para conseguir né, passar e chegar lá em Decápolis para encontrar com o endemoniado Nazareno? Eu e você, né, a gente vai, infelizmente, passar por tempestades, tá? A própria Bíblia garante que a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se eu venci, Cristo venceu. E eu e você, com Cristo, a gente vai vencer, tá? Então a gente pode até no meio da tempestade esquecer que Cristo está conosco. Porém, quando você lembrar, né, lembre-se dessa live, lembre desse personagem, dessa passagem bíblica aí de hoje, tá? Cristo, ele vai dar o comando, vai te dar sabedoria, estratégia, vai levantar alguém, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar. E aí vai vir a bonança, e aí Cristo vai encontrar contigo como encontrou com o demônio, tá? Não esqueça disso. Outra lição importante, recapitulando aqui, né, para as nossas vidas.
até o diabo, ele se rende aos pés do Senhor. Né? Foi o que aconteceu. Quando o endemoniado viu Cristo, ele se prostrou. Porque até o diabo sabe o que Cristo pode fazer em nossas vidas, o que Deus é bondoso, misericordioso e poderoso para fazer. E às vezes a gente esquece. Então, se você está enfermo, Cristo pode te curar, ou Cristo também pode não te curar, depende do propósito dele. Se tu está com alguma dificuldade financeira, Cristo pode te tirar dessa dificuldade, ou pode não tirar, porque ele quer te moldar, ele quer te ensinar alguma coisa, tá? Né? E também não vá culpar ele não, tá? Porque lembra da lei da semeadura? Tudo que a gente faz é consequência, tudo que a gente, né, passa é consequência daquilo que a gente faz, da decisão que tomamos para as nossas vidas, tá bom? Mas mesmo assim, quando a gente clama, Cristo nos estende a mão, né? Como um pai bondoso, né? Qual é o pai que dá uma pedra quando o filho pede um pão? Então, se um homem comum não faz isso, por que Cristo, Jesus, faria, né? Então, lembre-se sempre disso. Então, se o diabo sabe do poder de Deus, a gente nunca pode esquecer isso, tá bom? Então, outra lição que a gente pode tirar desse texto, a gente não deve, meu irmão, dar pérolas aos pobres. Tem até esse ditado aí, né, que antes que é Bíblia, não vejo, tem até uma correlação com a Bíblia, mas nada assim, né, dependendo da versão direta. Não dá pérolas aos poucos, ou seja, não perca tempo. Assim, você faça a sua parte, pregue o evangelho, faça o ídolo do Senhor. Mas tem pessoas, assim como os romanos daquela época, que eram adoradores de porcos e comedores de porcos, que eles não querem, eles preferem estar no pecado, preferem estar no charco da lama do que ouvir as nossas palavras, chacoteiam da gente, faz a gente perder tempo. Às vezes a gente sabe, a palavra de Deus não volta vazia. Pregue para essas pessoas também. Mas saiba administrar o seu tempo, né? Porque o tempo é precioso, o tempo é escasso. E a gente precisa alcançar o maior número de pessoas possível, não perder a oportunidade, tá? Então, cuidado. Está gastando cartucho com situações que não merecem, ou com pessoas que não merecem, né? Ore a Deus e peça a Ele sabedoria e estratégia. Por fim, Jesus, meu irmão, transforma um imundo num missionário. Foi o que aconteceu com o endemoniado gadareno, né? Eu faço fazendo a relação com o primeiro milagre de Cristo, onde ele transforma a água em vinho, né? É justamente o que acontece com esse endemoniado, né? Ele era sujo, imundo, nu, né? Provavelmente fedorento, asqueroso, e Cristo transformou ele numa joia rara, numa pérola, né? Para pregar o evangelho, capacitou, batizou no Espírito Santo, com certeza, deu a ele dons maravilhosos, e a gente vê, né? Não somente na Bíblia, no final do texto que a gente acabou de ler, que ele foi, pregou o evangelho, né? Fez missões, como também na ciência, na arqueologia, que o trabalho missionário cristão na região de Decápolis, na época de Cristo, foi monstruoso, viu? Existem até pedras lá onde fala-se que o endemoniado gadareno, numa caverna, ele começou o ministério dele a pregar, falar de Jesus, falar do evangelho, dentro de uma caverna. Depois liderou certamente movimentos missionários cristãos naquela região, construíram templos, os templos cristãos que acharam lá, grandiosos, tá? Com escritas em hebraico, né? Fazendo referência a Cristo Jesus, alguns com batistérios, com aqueles tanques para batismo, certamente já com a orientação dos apóstolos, de Paulo, né, e do próprio Gadareno. Então, meu irmão, se ele fez isso com um endemoniado, com um rejeitado, com um marginalizado, né, da época, como esse endemoniado Gadareno, por que não faria conosco? Né? Às vezes a gente se sente do jeito que eu acho que o endemoniado se sentia, né? Sujo, nu,
despreparado, né? Com pouca motivação, mas lembra-te, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tá? Lembra da recomendação que não é de hoje, né? E não foi Cristo o primeiro a recomendar isso, não. Lembra de Moisés, a Josué, né? Tantos outros personagens bíblicos do Antigo Testamento sabiam que a nossa bateria é as Sagradas Escrituras. A gente precisa sempre buscar a revelação, né? Sabedoria e discernimento na palavra do Senhor. Amém?